Olá, fã de esportes, bom ter você com a gente. Daqui a pouquinho, linha de passe para fechar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar bastante de Palmeiras e Cuiabá e também do que aconteceu no final de semana. Essa polêmica ainda envolvendo o VAR, o jogo da Copa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo. Tudo isso vai ser analisado, discutido aqui na nossa mesa com a sua participação, que é o mais importante de tudo, hein? Então segura aí que a gente volta daqui a pouquinho com linha de passe. Está começando o Linha de Passe, você já viu em alto astral, né? É verdade. A gente vai falar bastante dessa vitória do Palmeiras, retomando a liderança do Campeonato Brasileiro, nessa briga de momento agora com o Atlético Mineiro, né? Vitória, 3 pontos e o público, olha, quase 40 mil pessoas lá no Allianz Parque para acompanhar o Palmeiras nessa segunda-feira à noite. Tem muito da rodada do Campeonato Brasileiro, tem São Paulo, Fluminense, tem a história do VAR envolvendo São Paulo e Palmeiras. Muito pra gente conversar aqui com o Leonardo Bertozzi, com o Gustavo Zupac, o Jean Oddi e também o nosso glorioso Vitor Birner, né? Fã de esportes, vamos começar então com o Palmeiras. Jean Oddi, boa noite. A torcida fez a parte dela, maravilhosa. O Palmeiras venceu, dá pra dizer que fez a parte dele. Mas e o desempenho? Tudo bem, Jean? Então, boa noite, William, boa noite, companheiros. Mas eu acho que assim, primeiro que era importante demais pro Palmeiras que a torcida entendesse isso, né? Eu acho que o que aconteceu na Copa do Brasil, de alguma maneira, é uma mensagem que para um time como o Palmeiras, que joga bem como o Palmeiras costuma jogar, o Campeonato Brasileiro é o tiro mais certo. Porque nas Copas é aquela história. Você pode jogar bem, você pode perder muitas chances, pode ter questão de arbitragem, você pode acabar caindo. Então, acho que no brasileiro você precisa colocar toda a força. O Abel fez isso, a torcida fez isso. O desempenho teve longe de ser dos melhores desempenhos do Palmeiras no ano, né? Eu acho que a vitória foi justa por quanto o Palmeiras produziu contra um Cuiabá que evidentemente, e tinha que ser assim, tinha a prioridade absoluta de se defender ali com a linha de 5, se defendeu muito bem. No primeiro tempo o Palmeiras teve 2 ou 3 chances boas, é verdade, mas não teve aquele volume que a gente viu, por exemplo, na partida contra o São Paulo no meio de semana passado, né? Foi um Palmeiras que, apesar de ter uma formação muito parecida, não produziu tudo aquilo que tinha produzido contra o São Paulo. Mesmo assim, conseguiu vencer, acho que de maneira justa, importante também para quebrar uma sequência de 3 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, né? Acho que a gente... O pessoal deu uma encostadinha, né? Exato. Então, o Atlético, inclusive, começa esta segunda-feira como líder do Campeonato Brasileiro. A disputa promete ser muito intensa, né? Porque se o Palmeiras tem jogos que, teoricamente, agora América fora e Inter em casa, jogos em que ele pode até ser apontado como favorito, mas o Atlético é a mesma coisa. O próprio Flamengo, que está lá embaixo, também tem uma sequência de jogos muito positivos, teoricamente. Então, era importante demais para o Palmeiras vencer. Acho que venceu de maneira justa, mas longe de ser brilhante. Hoje é essa história do PAC. Então, assim, importante hoje, 3 pontos, aquela velha história. Importante os 3 pontos, independentemente do desempenho. O desempenho não vai dizer muito sobre o Palmeiras ali na frente. O que diz respeito ao Palmeiras ali na frente era fazer os 3 pontos. Hoje era muito importante, William. Uma ótima noite a você, os companheiros da Fã de Esportes. O Palmeiras ele vinha de uma sequência de oscilação em termos de resultados dentro do campeonato, não estou nem falando de Copa do Brasil, mas do próprio brasileiro, mas em jogos em que ele teve até uma atuação melhor do que hoje. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras perde em casa, mas ele joga, na minha visão, melhor do que jogou hoje. Um volume de finalizações incrível, foram mais de 30 contra o Furacão. Contra o Fortaleza foi um desempenho já mais abaixo do esperado, então a oscilação dentro de campo tem sido vista. E numa rodada em que, por um lado, o Atlético havia ultrapassado, isso era alarmante, mas por outro lado, dos 7 primeiros colocados, né, do segundo ao 7º, porque o Palmeiras só jogou hoje, só Atlético e Flamengo venceram. Corinthians não venceu, Fluminense não venceu, São Paulo não venceu, Atlético Paranaense, Inter, todos eles empataram entre si, o Corinthians perdeu. A vitória representaria não só retomar a liderança, mas abrir um pouco mais em relação aos outros, teoricamente, os pseudo-perseguidores. E no campeonato de pontos corridos, de 38 rodadas, você não vai jogar bem em todos os jogos, né? O importante é você conseguir vencer quando você não joga tão bem assim. E o não jogar tão bem assim, hoje, nem representa uma atuação como um todo ruim. É que a gente espera do Palmeiras algo que o Palmeiras já mostrou, né? E hoje, no primeiro tempo, o Palmeiras teve muita dificuldade para furar o bloqueio do Cuiabá, dependendo exclusivamente das jogadas do Dudu pela esquerda, das combinações com o Piquerez. Cuiabá fechou muito bem as linhas e chamou a atenção que o gol sai
justamente de uma recuperação de bola, né, no segundo tempo. Estava difícil para o Palmeiras construir através da posse, da busca pelo espaço. O Palmeiras encontrou uma outra maneira. O Mike recupera a bola, o Mike faz uma enfiada espetacular para o Verón, 1-0, e era muito improvável que o Cuiabá, dentro do Allianz Parque contra esse Palmeiras, virasse o jogo. Então, uma atuação normal do Palmeiras. Segura, dá pra dizer? Segura. E até acho que o Palmeiras tentou cozinhar o jogo cedo demais, né? Tava 1-0 só, o Abel começou a tirar os caras com 20 minutos para dar mais cansada, no Veiga, no Dudu, em outros jogadores, Gabriel Menino, enfim. Pelo placar, correria ali algum certo risco, mas não foi tão ameaçado. Então foi uma vitória segura, de um futebol normal, ok, do Palmeiras. E nesse instante, especialmente pela semana que o Palmeiras teve, era muito importante terminar a rodada em primeiro. Então, nesse sentido, a missão cumprida. Daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico Abel Ferreira aí, ao vivo, treinador do Palmeiras, daqui a pouco em coletivo. O Vitor Birner, ele esboçou na redação, já em alguns programas, uma certa preocupação com o momento do Palmeiras, né? Momento, desempenho, não só os resultados, hoje teve vitória, mas o desempenho do Palmeiras. Está te preocupando em termos assim de briga na tabela, pelo título? O Flamengo parece que vai chegar, o Atlético Mineiro já chegou. Te preocupa o desempenho ou não? Bom, em primeiro lugar, boa noite a você, Buenas. ao William, ao Zupac, ao Jean, ao Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Então, o Palmeiras, o jogo de hoje, primeiro jogo de hoje. O Palmeiras finalizou muito mais, foi melhor que o Cuiabá, não discuto o resultado. Vou muito na linha do que o Zupac falou. Não jogou mal. Não jogou como o Palmeiras joga. Dá pra jogar como o Palmeiras atuou contra o Chelsea a temporada inteira? Não dá. Todo time oscila. Mas o Palmeiras tem feito alguns jogos que não são jogos ruins, não são jogos assim que você pode falar, não foi mal, o time não está jogando nada. Ao contrário disso, o time é competitivo, o time é forte, o time briga pelos resultados, mas ele está abaixo do que ele pode render. Aí eu fico com algumas dúvidas. Primeira, baseada em entrevistas do Abel, lá atrás, falando que o time ia oscilar, que ele não sabia quando isso ia chegar, se é a parte física ou não. Então, eu não sei se é a parte física ou não. O que eu acho é que o futebol que o Palmeiras tem mostrado, ele não é suficiente para o time ter certeza que sustenta a primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Sendo que o Atlético tem oscilado também, o Fluminense para mim tem jogado melhor, o Fluminense para mim tem sido melhor, o Fluminense e o Flamengo em 2 partidas foram as melhores coisas que eu vi, 2 partidas, tá? Não é nem a do final de semana. No final de semana também mereceu ganhar, sem problema nenhum, só que não foi lá o jogo grande, o Flamengo lotado de reservas. Foi pro gasto também. Pro necessário. Necessário. A gente fez no link aqui, inclusive, depois, sábado, no pós-jogo, e a gente entendeu, elogiou que o Flamengo tinha que ganhar, o Dorival tem que rodar jogadores, perfeito. Mas eu tenho dúvida se o Palmeiras tem um problema físico, se tem esse problema, quanto isso vai durar, para o Palmeiras jogar o futebol de campeão. De campeão. A boa notícia para o Palmeiras é que os outros times não têm jogado. O problema é a recuperação do Flamengo para o Palmeiras, né? Porque o Flamengo, mesmo abaixo, tem agora uma sequência de jogos menos difíceis, né? Não tem jogo tão fácil no Campeonato Brasileiro. Se ele consegue pontuar nesses jogos, ele vai colar na parte de cima da tabela, e o Palmeiras precisa vencer os jogos para manter uma diferença, porque é muito desconfortável. Vamos supor que o Palmeiras caminhe na Libertadores. O Palmeiras vai priorizar em algum momento a Libertadores se for necessário. O Flamengo também é um time que pode priorizar a Libertadores, mas o Flamengo tem mais elenco para lidar com as 2 competições. Então, eu acho que o Palmeiras... tem 3, né? Oi? Tem 3 competições. Eu acho que a Copa do Brasil, o Zupac, para mim, vai ficar ali em terceiro plano se tiver que poupar. Então, eu acho que o Flamengo tem mais elenco para lidar com 2 torneios. E por isso... eu acho que o Flamengo talvez poupe mais no Brasileiro do que na Copa do Brasil, cara. Mas pela distância em pontos. É o que tem feito atualmente. Vamos supor que sai Flamengo e São Paulo, Flamengo e Corinthians, Fla-Flu, né? Para citar os 3 mais pesados como força do time adversário. Eu não tenho essa convicção, não. Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite, Boa intervenção, começou mas bem. já foi mais do que oportuna, né? Porque eu acho, mas com certeza não tenho. Então, eu acho que o Palmeiras precisa aproveitar o momento. E se por acaso essa oscilação for uma questão física, porque essa é um pouco mais difícil de você recuperar, se for um momento técnico, essa volta a qualquer hora, eu acho que o Palmeiras precisa ir pontuando, ganhando como hoje, jogando melhor com os adversários mais fracos, sem ser a melhor versão possível do Palmeiras. Mas eu acho que vale ficar de olho para a gente entender por que do Palmeiras não conseguir mostrar o seu melhor futebol
constantemente, como a gente viu por meses nessa temporada. Se é só a parte física ou se é o momento da equipe. Por exemplo, o Dudu, por exemplo, está abaixo e já não é de hoje. E o Rony fazendo falta também. Muita falta. O Bertozzi, boa noite, Boa noite de novo. É físico, é técnico, faz parte do jogo. Eu estou pensando aqui nos outros clubes. A gente citou aqui o Atlético Mineiro, que abriu a segunda-feira aí na liderança. As críticas ao Turco Mohamed são gigantescas, né? Ainda mais depois da eliminação, da forma como atuou, ou como não atuou contra o Flamengo, né? É um time que também não entregou aquilo que se espera. O Flamengo começa a dar, desde o jogo contra o Tolima, começa a dar uma certa, né? Com o Dorival, né? Uma certa brecha, ele parece que a coisa vai andar, mas até então também oscilou muito. Quer dizer, eu não estou vendo ninguém também, a gente fala, esse aqui, se o Palmeiras não acordar, vai atropelar e tudo. Eu ainda vejo muito equilíbrio, mesmo já no final do primeiro turno. William, o Atlético raramente joga bem e está 7 jogos sem perder no campeonato. Desde os 5-3 do Fluminense do Maracanã. Tem o Corinthians, que a gente fala que é um time que dificuldade para montar a equipe e está lá na parte de cima. Aliás, são 5 pontos do primeiro ao sexto. E o primeiro que vem depois é o Flamengo, que está a 9 pontos, mas é o Flamengo. Você não vai descartar o Flamengo da briga. Ou o São Paulo está a 9 pontos também, enfim, o São Paulo pode sofrer um pouquinho mais com a conciliação de competições, mas enfim, é muito cedo para tirar qualquer prognóstico. Hoje, pontualmente, eu não tenho dúvida que é físico. Acho que depois de uma semana de Copa e de jogos tão desgastantes do aspecto físico, você tem duas opções aqui. Ou você vai sacrificar nos nomes, que é mudar os jogadores, ou você vai sacrificar no físico, que é você ter o melhor time possível, mas o time não vai andar no mesmo nível. Hoje, o que faltou ao Palmeiras para furar a defesa do Cuiabá? Mais intensidade na pressão, mais velocidade na troca de passes, mais drible, mais capacidade de quebrar a linha com essa qualidade individual. Por quê? O time, na minha visão, não estava 100% na condição de apresentar o seu melhor jogo. Então, não sei se na análise macro, numa fase mais ampla, a gente pode falar que é só físico. Hoje, para mim, claramente, o Palmeiras não estava em 100% das suas condições para jogar o que jogou contra o São Paulo. E, assim, público lá, público empurrando, incentivando. A maneira que aconteceu contra o São Paulo, né, a atuação do time, a questão da arbitragem, tudo isso, o Palmeiras teve uma eliminação sem crise para ele. Né? O torcedor está apontando o dedo para várias outras coisas que não são o trabalho do técnico, o empenho dos jogadores. A gente tem um jogador que perdeu 2 pênaltis, os pênaltis perdidos, que é bem justo. Eu queria até pegar o gancho do que o Léo está falando para discordar do Birner em relação... Porque eu não consigo ver nesse macro... É óbvio que um time não vai jogar na atual temporada do futebol brasileiro no mesmo nível todos os jogos. Isso para mim é evidente. Óbvio. Mas aí eu acho que se a gente pega de fora e tenta olhar um pouco de longe essa sequência negativa, vamos dizer, do Palmeiras, que era uma... negativa, tá? Não. A sequência negativa de resultados, eu estou dizendo, de 4 jogos. Empatou com o Avaí, empatou com o perdeu do Furacão. 4 jogos sem vencer. Avaí com os reservas também. É bom a gente também, né? Mas é isso que eu quero trazer. Quer dizer, a gente está falando de 4 jogos que o Palmeiras não tinha vencido, 3 do Brasileiro e 1 da Copa do Brasil. Sendo que em 2 desses jogos, o Palmeiras não é que jogou bem, eu acho que ele jogou muito bem. Os resultados não foram bons. Agora, eu não acho que o Palmeiras poderia ter feito muito mais do que ele fez no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil não foi uma derrota, né? O Palmeiras ganhou o jogo. Venceu o primeiro, ganhou o primeiro. Foi eliminado. Mas enfim, foi uma bela atuação do Palmeiras. Bela atuação. Para mim está entre as boas atuações do Palmeiras em 2022. A derrota para o Atlético Paranaense, também você pode até encontrar, aí eu acho que até mais problemas ou mais falhas naquela atuação, mas você vai ver um time que produziu para finalizar mais de 30 vezes a gol. Então, sim, a gente pega a sequência de 4 jogos e encontra os 2 jogos em que o time jogou mais completo com ótimas atuações e resultados, no fim, ruins. Mas eu não consigo, diante disso, dizer que agora o time caiu, o time está mal. Hoje, para mim, como disse o Zupac, foi uma atuação abaixo do que foi a atuação... Eu disse que não está mal, eu disse que está bem. Eu estou dizendo que não está no melhor padrão do Palmeiras, que eu entendo essa oscilação. Que eu acho que o jogo contra o São Paulo foi um jogo praticamente no melhor padrão do Palmeiras. Eu já acho que tivesse o melhor padrão do Palmeiras... Não, o empate contra o São Paulo. Palmeiras e São Paulo, sim. O jogo da Copa do Brasil foi um jogo que muita gente, no começo,
imaginava que poderia A ter vindo. vitória do Palmeiras. Isso, a vitória. Então, eu Vitória que levou aos acho que os primeiros 15 minutos do Palmeiras Um belíssimo jogo. Belíssimo jogo. Poderia ter matado, mas fez um jogo no padrão que o Palmeiras fez uma série de outros jogos que venceu e a gente não ganhou. Ninguém está colocando esse jogo na conta se o Veiga acerta o pênalti. Por favor, não estou execrando aqui o jogador. Pelo amor de Deus, o Veiga Goleada, merece mesmo. provavelmente. 3 a 0, Eu acho que a crítica cabe é um jogo de ida. O jogo de ida, o Palmeiras foi inferior. Sim, né? Ali, isso aí. E o Bender já tinha sido, aliás, antes, na final. É que eu acho que esse é uma coisa. O Palmeiras, o jogo que o Palmeiras ganha e é eliminado, toda a gente vai falar de arbitragem, mais uma vez, eu acho que o Palmeiras jogou 20, 25 minutos ali no padrão Muito forte. Palmeiras. Muito forte. Depois o Palmeiras foi bem. Como tem ido bem. Porque nos o São outros Paulo jogos. melhorou também, né? Porque o São Paulo melhorou. O São Paulo entrou no O São jogo. Paulo não tem time para bater de frente com o Palmeiras. Por mais que em vários jogos tenha Não, conseguido. não tem batido. Mas não tem time para Nos bater com o últimos Palmeiras. 5 jogos, Não o São tem. Paulo foi melhor em 2. Primeiro jogo da final do Paulista. 5 jogos. E Né? o primeiro jogo da Copa do Brasil. O primeiro Não, jogo da foi melhor Copa. em 3. E aquele 2 a 1, a O São virada. Paulo foi melhor que o Palmeiras. Então, aquela virada do Palmeiras Isso, pro São nos Paulo. últimos 5, o São Paulo foi melhor em 3. Não foi melhor do que o 4x0, não foi melhor do que o jogo que o São Paulo passa nos pênaltis. Exatamente. Mas acho que se tem um time que o São Paulo tem conseguido enfrentar é justamente o Palmeiras. Mas eu acho que o São Paulo não tem time para bater de frente com o Palmeiras. Eu concordo com você. E exatamente essa é a minha questão. Mas você chegou exatamente no ponto que eu Mas quero esse chegar. time encaixa, esse time Não, mas trabalha você do está pé. falando do São Paulo especificamente. Eu acho que esse é o ponto. É isso aí. Aí tem uma coisa de encaixe, tem uma coisa de que. Acho que até a sequência de jogos acaba trazendo muitos elementos para que o São Paulo tenha Eu não uma acho que seja maneira encaixe jogou. tático, não acho mas, que seja isso. Mas. Praticamente jogo eu equilibrado não e- consigo olhar para. Cara, é isso, meu. Nessa sequência de jogo, tudo bem, a gente tá falando, ninguém tá jogando bem todo jogo. Ninguém vai jogar bem todo jogo. A questão é. Quem vai conseguir jogar bem a cada 3 jogos, bem mesmo, ou a cada 2 jogos? O Flamengo agora dá uma pista de que pode fazer isso. O Atlético, como disse o Léo, está vencendo, mas não vem convencendo muito. Então, vai ser uma temporada muito complicada e essa exigência do alto rendimento, eu acho que a gente tem que baixar as nossas expectativas para todo mundo. E até por isso, o Palmeiras começou o campeonato com a estratégia que começou, porque o campeonato começou esse ano junto com a fase de grupos da Conmebol Libertadores. O que fez o Palmeiras enfraqueceu a Libertadores, porque era um grupo muito administrável, para focar no brasileiro, pelo que o Birner lembrou, né, das entrevistas do Abel. O Abel tinha muita preocupação de como o Palmeiras chegaria no meio da temporada. Nós estamos no meio da temporada. Então, o momento em que o Abel estava preocupado chegou. E eu concordo que o Palmeiras abaixou o seu padrão na comparação Palmeiras com Palmeiras. E por isso ele tentou começar o brasileiro a todo vapor, já prevendo que o time entraria num período de maior oscilação agora. Então, acho que dentro dessa administração de danos, né, dessa gestão de danos e prejuízos, o Palmeiras continua num saldo muito positivo. Se tivesse mantido o padrão das primeiras rodadas, a gente já teria visto agora o Palmeiras com 7, 8 pontos de vantagem. Mas eu acho que o calendário permite muito pouco que alguém hoje consiga abrir 7, 8 pontos, porque o calendário sabota os próprios times, né? Até por isso, Zupac, para mim tem uma rodada que ela é para marcar no calendário, a 22ª rodada. Explico. É a primeira rodada depois do jogo de volta Palmeiras e Atlético da Libertadores. É a rodada em que para um deles só existe o brasileiro até o final do ano. A gente está falando dos times que hoje são os 2 primeiros colocados, Verdade. né? Já saíram da Copa do Brasil. Um deles vai rodar. E um deles vai rodar. Né? E ninguém quer rodar, evidentemente. Mas a partir daí, esse time vai dormir de cabeça quente. Como disse, o Abel vai tomar um remédio para dormir na noite. Mas quando virar a chave, não existe mais escolha. Né? Não existe mais priorização. Não existe mais nada. Vai ser só uma competição. Queira ou não, daí pode sair um time que pode ter alguma vantagem no Brasileiro. Tudo bem que vão faltar só mais 2 semifinais e a final da Libertadores, tá? Mas são 3 rodadas do Brasileiro poupado no mínimo, né? E uma questão mental de olhar para uma semifinal, de olhar para uma final chegando. Então, eu acho que isso vai ser bem interessante. Tem muita coisa para acontecer até lá, tem jogos importantes, claro, mas eu não consigo desconectar as coisas. Eu acho que essa quarta de final de Libertadores vai dizer muito sobre a sequência do Brasileiro também. Também acho. Rony está fazendo. Dá para dizer assim, com o Rony hoje ia ser diferente. Claro que ele faz. Óbvio que ele faz falta. Mas qual é o tamanho dessa ausência do Rony? Com tudo que aconteceu no jogo do São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil, com o Rony, o Palmeiras eliminaria o São Paulo. Eu acredito nisso Tem muito. certeza. Certeza não dá pra ter. Se tivesse que apostar agora, se falasse assim, aposta o que você tem. Eu apostaria assim, eliminaria, acharia um contra-ataque, ganhar uma bola na velocidade, força.
outra coisa, eu acho que o Rony faz muita falta e, nesse momento, o elenco do Palmeiras está se mostrando curto. Porque entram jogadores e, com raríssimas exceções, o nível cai. O nível cai. Por exemplo, o Dudu não está jogando tudo que pode. Perfeito. Nenhum jogador joga 38 rodadas do campeonato bem. Mas você olha o Wesley, sabe, o Wesley não é o Dudu, mas pode ajudar muito. O Wesley entra, razoável. Só razoável. O Verón um pouco melhor. Então, o Verón um jogo pouco foi melhor. 1x0, gol do substituto do Rony. Vamos lembrar, né? Eu acho que o Verón fez dois bons jogos. Ele foi, o pecado dele na quinta-feira foi não converter a chance. Sim. Mas ele teve 2 vezes ali o contra-ataque para sair cara a cara. O menino não jogou bem. Eu acho que ele jogou bem. A ausência do Rony, ela é um impacto menos técnico e mais tático. Porque o Palmeiras não tem centroavante, tem, mas eles não podem jogar ainda, né? Os 2 gringos estavam nas tribunas hoje e o Navarro está machucado. E o Rony adaptou-se tão bem a essa função que é mais uma questão de encaixe tático. O time se acostumou a procurar o Rony entende perfeitamente os movimentos do Dudu, os movimentos do Veiga, facilita muito o jogo do Veiga. E quando está lá o Gabriel Verón, é outro papel. Tanto que contra o São Paulo, o centroavante não foi o Verón, foi o Veiga, né? De falso 9, o Verón jogou de ponta, porque o Scarpa ajudou o Marcos Rocha para dobrar ali na esquerda. Hoje não, hoje foi o Verón de falso 9, tanto é que ele aparece por dentro. O gol ele faz nessa condição, mas no primeiro tempo, em alguns momentos, e o Abel Veiga entrando, né? Tava até pedindo, né, pro Veiga entrar, e o Verón aberto do lado direito, e o Rony do esquerdo. Então acho que também tem essa mudança mesmo, né? O Rony tem jogado mais como um falso 9 do Palmeiras do que o Verón, que hoje, de fato, como disse o Zupac, foi esse cara em alguns momentos, mas não em todos os momentos. Em outros momentos ele jogou mesmo aberto, né, com o Veiga chegando mais. Eu particularmente não gosto muito desse negócio do Veiga chegar, porque acho que o Veiga te acrescenta demais, jogando como um meio-campista, na criação, armando e eventualmente sim chegando para finalizar, mas não sendo o cara ali mais perto de ser a referência. Eu não consigo afirmar que com o Rony, o Palmeiras teria sido diferente a história. Até porque, assim, o Rony é um cara importantíssimo para o time, é um cara dedicadíssimo, mas é um cara que também perde muitos gols. A partir de quinta-feira a gente vai ter um cenário diferente. A expectativa do torcedor, jogador de jogos grandes, com a chegada do Flaco Lopes e do Merentiel, é que algum deles possa, de repente, ocupar esse papel de maneira satisfatória. Esse papel do isso vai ser essencial. E é curioso que como as narrativas vão mudando, né? Em incontáveis jogos em que o Rony esteve em campo e não aproveitou as chances, a pergunta era: pô, sem o centroavante o Palmeiras não vai conseguir adiante? Aí agora quando o Rony não joga, sem o Rony o Palmeiras vai sofrer. Eu lembro de janeiro, antes do Mundial, assim, que era tratado como uma questão de o mundo vai acabar, né? E mal ou bem conseguindo se virar. Faz uma ótima temporada, Rony. Sim. Eu só queria fazer uma justiça porque achei que o Dudu hoje foi um dos melhores do Palmeiras em campo. Essa é a minha opinião. Não, mas assim... Quem mais tentou. Quem mais tentou. O jogo, enquanto ele esteve em campo, o jogo passou praticamente procura muito ele. E os lances diferentes partiram dele também, né? O passe de calcanhar, a enfiada, aquela... Então, assim, acho que ele não foi bem, e aí, assim, é uma coisa que ele ia muito bem naquelas arrancadas com a bola dominada, quando ele tenta justamente furar o bloqueio do adversário, porque o Dudu costuma ser muito bom nisso. Hoje tinha uma linha de 5, ele não conseguiu passar com a bola dominada. Vou entrar no assunto, então, já que vou partir. Eu ia falar os outros jogadores aqui, mas vou entrar no assunto. Você discorda do Dudu? Você acha que ele não foi bem? Mal não foi. Quem é mais decisivo pro Palmeiras hoje em dia, o Dudu ou o Rony? Então, mas defina decisivo. Decisivo, jogo grande. Quem vai fazer o gol da vitória é o vai fazer o gol. Quem vai fazer o gol da vitória é o Rony. Quem vai incomodar mais a marcação adversária? O Dudu, um dos melhores jogos do Palmeiras. E são jogadores tecnicamente incomparáveis. Não, claro, O comparável. Dudu é muito mais jogador. Agora, o Dudu tem uma função tática no Palmeiras, especialmente quando ele atua pelo lado direito, fundamental na construção do Palmeiras, né? Para o Marcos Rocha ficar como terceiro zagueiro, ele supera, inclusive para potencializar o jogo do Rony. Sabe que é louco do Paco, desculpa, ele melhora nisso quando ele volta do empréstimo. Sim. Né? Essa consciência tática aí pro time. E o Abel, ao abrir o Dudu super pela direita, hoje não, os últimos jogos não tem sido assim, mas ao abrir o Dudu super pela direita, como no grosso da temporada, e o Dudu parece que tem um trilho no pé, que ele joga bem grudado na linha lateral,
O Abel faz um movimento tático de sacrifício técnico pro Dudu. Ele tira o protagonismo do Dudu nos jogos para que o time ganhe coletivamente. E o Palmeiras cresce coletivamente e joga o seu melhor futebol nas mãos do Abel. Nos últimos jogos, eu até fiz um levantamento aqui, ele tem alternado o Dudu como ele não havia feito na temporada. Então, contra o São Paulo, o Dudu jogou pela esquerda, e quando ele joga pela esquerda, ele vem na diagonal, ele fica mais perto para finalizar. Então, É onde ele joga melhor para mim. Contra o São Paulo pela esquerda, 3 chutes, porque ele está com o pé bom para chutar. Contra o Fortaleza pela direita, nenhum chute. Contra o Cerro Porteño pela direita, nenhum chute. Contra o Atlético Paranaense pela esquerda, 3 chutes. Então, ao jogar o Dudu para a direita, ele tira protagonismo e dá mais sentido coletivo. Quando ele joga o Dudu para a esquerda, o Palmeiras depende mais do Dudu para a construção, como foi no jogo de hoje. Eu tenho preferido o Dudu menos protagonista e jogando aberto pela direita. E até acho, nunca ouvi o Dudu falar sobre, mas eu acredito que isso incomode o Dudu, porque o Dudu é um cara acostumado a ser o protagonista. Mas é um sacrifício, eu tenho chamado isso de sacrifício tático, em prol do bem do Palmeiras. E o Palmeiras melhorou nessa formação. Agora, se for medir quem aparece mais nos instantes decisivos dos grandes jogos, é o Rony, justamente por toda essa discussão tática. E hoje o Dudu foi pelo outro lado e apareceu mais, tentou criar mais, mas não fez um bom jogo, tanto que não bateu uma bola. Só me corrija se eu estiver equivocado, estou procurando aqui. 3 gols e uma assistência no campeonato. Hoje foi o 10º jogo do Dudu sem marcar. 10º jogo consecutivo que ele não marca. Então, para mim ele é um jogador especial e eu espero mais, já quando ele joga pela direita, que dê mais assistências, quando ele sobe pela esquerda, que ele dê assistências e faça gols. Sim. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando que ele está jogando mal. Sim. Eu acho que todos os times adorariam ter o Dudu nos seus elencos e eu acho que o Dudu é imprescindível para o Palmeiras e eu acho que o Dudu vai crescer ao longo da temporada e vai voltar a ser um jogador mais decisivo. Eu só acho que o Dudu não está jogando no nível que eu espero do Dudu. É óbvio, quando eu faço uma avaliação do Dudu, eu não fazer uma avaliação, a mesma coisa que eu espero do Wesley. Então, mas eu acho o Wesley bom jogador, tá? Acho que tirando o Scarpa... 3 gols e uma assistência. Tirando o Scarpa nesse momento, o Palmeiras inteiro não baixou? O Veiga voltou de lesão, não voltou melhor. No mesmo nível. O Danilo voltou de seleção. Aí a gente está na discussão, o Palmeiras caiu coletivamente ou o Palmeiras caiu individualmente? Acho que caindo coletivamente, as individualidades caem também. Esse é um bom ponto para a gente discutir. Daqui a pouquinho vamos ouvir o Abel Ferreira? Vamos. Bora? Vamos lá, treinador do Palmeiras aqui no Linha. A competência do nosso adversário é felicidade. E quando quiserem saber o que é felicidade, basta ver o nosso jogo golo hoje. O Mike, a felicidade no jogo, para quem não entende e precisa que a gente faça desenhos, às vezes tem alguns que é preciso que a gente faça desenhos para eles entenderem. A felicidade no jogo foi o que aconteceu hoje no golo que fizemos. O Mike quer passar para a direita, ela bate no jogador, isola o Verão. Isso é felicidade no jogo. Às vezes temos que fazer um desenho para as pessoas entenderem o que é felicidade. Hoje, o golo que marcamos é exatamente isso. Um passo que era para o Dudu, é interceptado por um jogador, isolou o Verão. Isso é felicidade. Isso era para dizer aqui ao seu colega, que eu não sei quem era, mas pensei que ele ia estar aqui hoje para... Porque às vezes quando nós somos mal intencionados, dirigimos o que eu estou a dizer. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, não porque os outros escrevem sobre mim. Mas parabéns aos meus jogadores. Voltamos a fazer o que costumamos fazer, ser uma equipa competente, séria, e ganhar o jogo perante uma equipa que se fechou muito e bem. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, eu queria que você comentasse um pouco sobre o teu planejamento e a tua sensação e os teus dados em relação ao teu elenco, porque nós chegamos no jogo de número 49 da temporada, no mês 7. E a gente já viu, por exemplo, Marcos Rocha aparecendo no banco, Zé Rafael aparecendo no banco, Vanderlan tendo que entrar com o Piquerez numa série de jogos atuando os 90 minutos. O teu elenco, você já falou algumas vezes em entrevistas coletivas que não sabia até onde ia aguentar fisicamente. Como está o seu elenco nesse momento? Está igual aos outros, né? Vocês assistem aos jogos e é lesões atrás de lesões. A responsabilidade é de quem... Vocês sabem que é a responsabilidade. Eu tinha muita coisa para falar, mas há quem não queira ouvir, há quem não queira melhorar. E mais uma vez volto a dizer, o Tele Santana, a última vez que falou na Roda Viva, eu vi essa conferência de fio a pavio, do início ao fim. E 20 anos depois está super atual. Mais nada tenho a dizer em relação a isso. Abel, boa noite. Além do posicionamento em si do Cuiabá, uma linha de 5, uma linha de 4, né? Um time que em vários momentos tinha todos os seus 11 jogadores no campo de defesa, bloqueando quase todos os espaços. E no primeiro tempo foram 28 cruzamentos na área do Palmeiras, 25 errados, 3 corretos. Queria te perguntar se você acha que, por esse perfil do jogo, de pouco espaço, era mesmo um jogo de Palmeiras tentar essa bola aérea, ou no intervalo teve uma conversa que tinha que tentar jogar mais sabes, tarde? quando
Boa pergunta. Eu gosto muito de falar quando me fazem esse tipo de perguntas, porque eu gosto de falar de futebol, que é daquilo que eu sei, e só falo de futebol e no contexto do futebol. Não sei falar de outra coisa. Quando jogas com uma equipa que tem 3 zagueiros no corredor central, 2 volantes à frente, 3 e 2 são 5. Ou seja, o corredor central está preenchido. Se tu quiseres ir por dentro, o que te vai acontecer é que vais bater na parede e o adversário te vai ferir em transição. Então, neste tipo de jogos, quando as equipas nos procuram fechar com linha de 5, como foi hoje o Cuiabá, e já no jogo anterior o São Paulo veio com uma linha de 5 também, nós utilizamos os nossos jogos posicionais pelos corredores para tentar, ou em combinações, como aconteceu, não foi só de cruzamentos, também de cruzamentos, mas não só, mas a rota de ataque para quem joga com esse tipo de equipas baixas, 3 zagueiros, 2 volantes à frente, logo 5 no corredor central. Se tu fores por ali, se fores por dentro, vais bater na parede e vai dar transição. Então, os nossos jogadores sabiam que a rota de ataque era por fora, ou com cruzamentos de linha exterior, ou com remates exteriores, ou com ações individuais, porque também as tivemos, nem sempre muito inspirados, alguns dos nossos jogadores, mas fizemos 9 finalizações na primeira parte. No total fizemos, acho que 16, dentro da nossa média, e o futebol é isto. Mais uma vez, contra o Atlético Paranaense produzimos muito mais, criamos muito mais oportunidades flagrantes, muito mais caudal ofensivo, perdemos 2-0, hoje ganhamos 1-0, produzindo muito menos. Você citou a torcida, né? E eu queria fazer essa pergunta em cima disso, porque se fosse em outros tempos, por mais que a eliminação tenha sido, como você falou, né, com um erro grotesco, você teria um cenário adverso hoje aqui, mas hoje o torcedor, de uma certa forma, comprou a ideia do time, 40 mil pessoas numa segunda-feira, empurrando o time nessa reta final de primeiro turno. O quanto que essa torcida que está do lado hoje pode ajudar você a fazer com que os jogadores, alguns, readquirem essa confiança que você também citou agora há pouco aqui na entrevista? Não, assim, a nossa equipa estava bem e vai continuar bem até o último jogo. E nós sabemos como perdemos e porque é que perdemos. É bom que fique claro. O nosso elenco sabe como é que perdeu e porque é que perdeu. Não é? Mas eu acho que a resposta dos torcedores é exatamente isso. Continuem a fazer o que estão a fazer. Nós acreditamos em vocês. Nada nem ninguém nos vai fazer apoiar a nossa equipa, a gostar da nossa equipa. E, portanto, por isso eu disse, é um orgulho. E cada vez mais, cada dia que passa, mais convicção tenho na decisão que tomei de continuar a treinar neste clube, porque realmente o que os nossos torcedores estão a fazer, mesmo hoje, com calma, com paciência, a puxar pela equipa, grande gratidão, porque os nossos jogadores também a sentem. Os nossos jogadores sentem isso porque não é muito normal, naquilo que tem a ver um bocadinho com a cultura desportiva, mas de facto, os nossos torcedores abraçaram a ideia desta equipa. 100 golos, pelo menos este ano já viram 100 golos. Acho que eles gostam daquilo que nós fazemos e, portanto, é para eles que nós trabalhamos, é por eles que nós nos dedicamos, é para o nosso clube. Todo o nosso esforço é para os nossos torcedores que representam a família Palmeiras. É para eles que nós trabalhamos e sentir este apoio enche-nos de alegria, enche-nos de vontade de continuar a trabalhar. Portanto, nada nem ninguém nos vai tirar a paixão de competir e a vontade de ganhar. Pedro Marques, Jovem Pan, boa noite, Abel. Na semana passada, o Gabriel Veron se envolveu numa polêmica e hoje ele marcou o gol da vitória. O Palmeiras volta a vencer depois de 3 rodadas no Campeonato Brasileiro. O que esse gol do Gabriel Veron representa para você? Olha, eu tenho que ter cuidado a falar do Gabriel Veron, porque da última vez que falei no contexto de Gabriel Veron, 2 ou 3 jornalistas mal intencionados levaram isto para outro lado. Não é? Eu quando falo no contexto do futebol. E eu acho que a liberdade da imprensa, a liberdade da imprensa é fundamental para a democracia. A liberdade da imprensa é fundamental para a democracia, mas tem limites. E a falta de respeito e a ofensa é o limite. E eu falei do Verón e dos jogadores brasileiros. Não generalizei. Não me metam em jogos políticos. Não me metam em problemas da sociedade. Eu vim para o Brasil para ser treinador de futebol dentro das minhas qualidades e capacidades.
E se me quiserem criticar, que me critiquem como treinador. É fraco, não ganha, a equipa não faz golos, a equipa sofre golos, não sabe substituir, não sabe preparar penaltis. O que quiser. Agora ofender, tal como na democracia existem regras, vão ter que responder no sítio certo. As pessoas têm que entender que há limites. E ninguém está aqui a calar a imprensa, porque a imprensa é fundamental, a liberdade da imprensa é fundamental para a democracia. Agora há quem não saiba as regras. E o mais triste que eu fico, que é isto mesmo triste, tenho pena dessas pessoas que tiraram, como tu, que tiraram um curso, que estudaram, que tiveram a oportunidade de ter acesso aos estudos, que há muitos que não têm, e ainda ser tão mal intencionadas que levam isto para jogos políticos. Eu falei do Verón e dos jogadores brasileiros, que é o que eu vou fazer agora consigo. Se eu tivesse feito como muitos esperavam, que era pegar no Verón e crucificá-lo, hoje não tinha feito o gol. Mas eu não estou a dizer que eu é que estou certo, é a minha opinião, é a minha forma de liderar. Foi a educação dos meus pais que me permitiu ser assim. E tem pessoas que não te conseguem influenciar, nem mudar, que é o meu caso, e vão à volta para dizer mal de ti, que é para os outros acreditarem que tu és mau. Isso é muito feio, isso é triste, isso é vergonhoso. Eu fico muito triste. E mais triste fico com quem não quer aprender e ser melhor. Lá na minha terra, em Penafiel, vocês gostam de Penafiel? Procurem saber o que é que significa os óculos à Penafiel. Procurem saber o que significa os óculos à Penafiel. Temos que tirar, alguns têm que tirar esses óculos daqui. Têm que tirar os óculos à Penafiel. E nós precisamos de vocês. Eu preciso de ti, de todos os jornalistas que estão aqui. Vocês são uma peça fundamental, porque há muitos, há bons, há grandes sites a falar de futebol, há grandes programas de televisão a falar de futebol, há grandes jornalistas a falar de futebol, há grandes comentadores e ex-jogadores a falar de futebol, independentemente do clube que torcem, há grandes. E, portanto, eu prefiro valorizar esses que querem valorizar o futebol e promover e dar credibilidade àquilo que vocês tanto dizem, que o Brasil é o país do futebol. Então, se é o país de futebol, vamos fazer para que realmente seja o país de futebol. Abel, boa noite. Na quinta-feira você falou que não dava para tratar chegadas tanto do Merentiel como do Flaco como um jogo de videogame que eles vão entrar e simplesmente resolver os problemas ofensivos do Palmeiras. São dois jogadores que na quinta-feira estarão à disposição para estrearem com a camisa do clube. O que você tem já notado no trabalho com esses dois? Eles tiveram a chance de, antes da abertura da janela, já treinarem, né, com o restante do elenco. O quanto isso foi importante? E hoje, qual é o estágio desses dois jogadores? Não só numa questão física, mas o quanto eles já se sentem também confiantes na questão de entrosamento com o restante do grupo. Olha, se há alturas em que eu dou a minha opinião a dizer que há coisas que eu acho que têm que mudar, e elas estão todas escritas no livro, para quem o quiser, até mesmo em relação à arbitragem, à profissionalização da arbitragem. É que há uma coisa muito boa aqui que aqui tem, é que tu podes contratar os jogadores, eles podem vir mais cedo. Isso é ótimo. Na Europa, por exemplo, não existe. Tu contratas, eles chegam na hora e têm um período de adaptação. Portanto, por esse lado, gosto muito disso. Tu podes ir buscar os jogadores, eles estão aqui há um período já a treinar connosco, não digam quase há um mês, o que ajuda muito a adaptação deles a São Paulo, a adaptação deles ao CT, a adaptação deles aos colegas, a adaptação deles à intensidade de treino, a adaptação deles ao modelo de jogo e às ideias de jogo, e isso é muito bom. E a outra também é muito positivo, é o facto de, numa altura onde as lesões são muitas, e às vezes as pessoas mas o elenco é curto. Eu não posso estar a contratar 30 jogadores e desses 30 jogadores ser todos medalhões, não é? Porque se por qualquer motivo não houver lesões, eu tenho 20 de fora e chateados porque não jogam, não é? Portanto, venho numa altura muito boa, em que nós de facto na frente estamos. Rony se lesionou em função do número de jogos, porque não há milagres, não é? Não é só no nosso elenco, é nos outros também. O
Piqueires hoje, acho que também teve uma lesão muscular. Enfim, essa é a parte positiva, é que temos mais 2 jogadores, sobretudo para uma posição que temos que ter outras soluções e vão nos ajudar seguramente. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Palmeiras perdeu para o Ceará, né, empatou com o Fortaleza e hoje teve uma grande dificuldade também com o Cuiabá, além do empate com o Goiás. São times que estão na parte de baixo da tabela. O turno vai virar. Você imagina que será mais complicado ainda enfrentar esses times por conta deles lutarem contra um possível rebaixamento e, entre aspas, é mais fácil enfrentar de repente um clube que almeja Libertadores, título? Como que você vê esse segundo turno para o Palmeiras? Olha, eu gostava de vos ouvir a falar e a comentar sobre isto. O nosso maior adversário são gramados, viagens, pouco tempo de recuperação, ou seja, menos de, muitas vezes, de 72 horas. Estes são os nossos adversários. E congestionamento de jogos. Esses são, para mim, são os maiores adversários. São esses. Os nossos adversários depois que vêm, depois cada um vai para dentro do ringue, né? Porque há campos que não dá para jogar futebol, por exemplo, o Ceará, no campo do Ceará de Fortaleza, tu vais lá, campo espetacular, bonito, grama verde, mas dura, irregular. Para dominar a bola tens que dar 10 toques, não é um, é 10 toques. Jogadores que tiveram 2 dias de recuperação, 4 horas de viagem para lá, 4 horas de viagem para cá, 2 dias depois tem jogo. Esses são os nossos adversários. Isso é logística, jogos, tempo de recuperação, não dá para treinar, e jogadores lesionados, tens que ir buscar outros jogadores, depois ninguém quer saber, vamos falar daqui. Vamos falar disto, vamos falar, é pôr o dedo na ferida, e todos em conjunto, treinadores, diretores, vocês jornalistas, perceber o que é que nós podemos fazer para tentar mudar isto. Que é para não dizer que o Tele Santana continua a ter razão. Não é? Eu quando vejo o Tele Santana e aconselho-os a vocês todos a ver, e vocês vão dizer assim ao final de 1 hora e qualquer coisa, ui, isto é super atual. O que ele está a dizer é super atual. O que é que está mal? Cada um que faça a sua reflexão e que faça o que tem que fazer. Eu, na minha função, vou continuar a fazer o que sei. Eu vou me esforçar ao máximo para dentro dos recursos que tenho, dar o meu melhor. E o que eu espero é que cada um dentro das suas funções faça o mesmo. Que não fique só, e volto a dizer, o que aconteceu há 3 dias atrás não é para esquecer. Não é para esquecer. Porque foi o Palmeiras, mas amanhã pode ser outra equipa que seja prejudicada por um erro que não pode ser prejudicado. Isso foi Palmeiras, ponto. Não vai alterar, estamos fora, parabéns ao São Paulo, vai continuar em frente. Mas que não volte a acontecer isto. Que isto sirva de exemplo para que não passe só de eu errei, desculpa e não sei o quê. Não. O primeiro passo é assumir o erro. O primeiro passo é, porque quando erro tenho que vir aqui assumir o erro. Quem assumiu o erro? Eu assumi. Foi do VAR, foi do assistente do VAR, foi da CBF, quem é que foi? Então é vir e dizer, eu errei. E o segundo é corrigir o erro e melhorar para a próxima vez. Porque se voltar a acontecer, não vale a pena o que aconteceu com o Palmeiras. Que vale a pena para o bem da verdade esportiva e da credibilidade do futebol. O que aconteceu na quinta não é para esquecer, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, mas também o que aconteceu sobre Gabriel Veron, né? Já repercutiu hoje de novo. Aliás, o Gabriel Veron fez gol, estava na cara que alguém ia perguntar sobre isso, né? E só para refrescar a memória do nosso fã de esportes, a gente resgatou o trecho da coletiva em que ele fala ali, né, sobre o Gabriel Veron e tudo. Vamos colocar esse trecho para a gente voltar a discutir essa história aqui. Vamos lá. Todas as pessoas têm que ter oportunidades na vida. E uma coisa que eu faço é nunca desistir dos meus jogadores. Enquanto eles forem meus jogadores, eu não desisto de nenhum. E vocês sabem, nós temos uma série de lesionados também. Todos vocês já tiveram 18 anos, ou 19. Eu já vos disse várias vezes que o jogador brasileiro, tecnicamente, de longe os melhores que eu já joguei. De longe os melhores que eu já joguei, mas mentalmente tem muito que evoluir. Muito. A nível de educação, a nível de formação enquanto homens. Também já o disse aqui. Porque eles não têm essa formação. Eles às vezes não têm noção do que estão a fazer. Noção nenhuma. Não têm noção nenhuma. E apostar na formação é isto. E a nossa função, para além de ser treinador, é educar. Eu já vos disse várias vezes, o Brasil
carece muito da formação do homem. Isso começa na escola e na família que nós temos em casa. É por aí que nós temos que começar. E já vos disse várias vezes que é o homem que se triunfa no profissional que se quer ser. Curioso, né? Quando eu ouvi esse trecho, ele falando que nós, como treinadores, temos a função de educar, eu achei brilhante isso. Eu também. Eu achei brilhante. Pegando o Tele Santana, que ele citou Tele Santana. Tele Santana não era um treinador, aquelas histórias, jogador pega o Macedo, não foi? Jogador de São Paulo chegou com um carro. Sim. Devolve esse carro. Já comprou a casa da sua mãe? Já comprou uma casa para sua mãe? O Né? Cafuso, do ponto de vista técnico, enfim, Exatamente. histórias e histórias. Histórias, histórias. Então eu achei brilhante ele falar essa questão do educar. Eu queria ouvir de vocês se em algum momento ele foi arrogante nessa entrevista, se pelo fato, eu não vejo nenhum problema em um treinador ou qualquer profissional que venha de outro país fazer críticas ou ter algum tipo de comentário, alguma análise sobre situações do nosso país aqui. O cara está morando aqui, está aqui há quase 2 anos. Ele diz, é pouco, 2 anos. Ele conversa, ele sabe, ele acompanha, ele vê, não fica só ali no futebol o tempo todo, e ele vê a realidade ali com os jogadores. Né? Então, se tem deslumbramento, tem em todo lugar. É fato, tem em todo lugar. Mas o cara está trabalhando aqui. O cara está trabalhando aqui. Ele não vai falar do time lá de Açores. E nem me parece estar sendo negado outros problemas sociais que haja em outros países, na própria Europa. Eu de verdade, eu não senti isso. Enfim, eu acho que é aquela coisa do outro falar da gente e a gente falar da gente, porque acho que a gente tem... eu posso falar do meu filho, né? As preocupações sociais, elas são imensas e uma delas é o nosso nível educacional, né? No geral, assim. E isso chega para, de alguma maneira... Quantas vezes a gente não fala, pô, esse jogador carece de uma família melhor estruturada ou de um nível educacional melhor? E hoje os clubes me parecem investir cada vez mais nisso também, em formar o jogador, em paralelamente que ele trace um caminho na escola para poder jogar. Isso é uma preocupação que cada vez mais existe. Isso faz parte da formação. Então, acho que ele não me pareceu falar só no Brasil é assim. Ele me pareceu fazer um diagnóstico que é a impressão dele. Está trabalhando, do local onde ele está trabalhando. Eu acho assim, só que é importante a gente deixar bem claro do que a gente está falando. Eu, particularmente, não li os textos, eu não sei se foram textos ou se foram falas em lives depois do Menon e do Mauro, que são os jornalistas apontados. São as duas coisas citadas pelo Palmeiras. Eu realmente não vi e não consigo tecer nenhum comentário a respeito do que foi dito ali. E acho que infelizmente no Brasil, e isso vale para o Brasil e não só para o futebol, a gente tem tido muitas vezes não sei se é o caso, tá? Repito, não sei o que foi dito, mas a gente está muitas vezes no Brasil caminhando para essa solução sempre do jurídica. Eu acho que debates, ideias, discordâncias, elas têm que ser feitas, elas têm que ser levadas a cabo, as notas têm que ser soltas, você pode pedir o direito de resposta, você pode dizer, bom, se você não me dá o direito de entrar no seu programa ou de dizer isso, ou de dar uma entrevista, ou de falar na live, ou de escrever no seu blog, aí sim eu vou procurar, e acho que isso muitas vezes não tem acontecido no Brasil. Dito isso, eu me lembro que a gente estava no ar quando o Abel falou o que falou. E a gente voltou para essa mesa aqui, concordando. E todo mundo aqui foi unânime, né? Eu não me lembro exatamente quem estava na mesa, mas foi unânime. Todo mundo concordou com o que ele disse. Porque o que o Abel disse, a gente já disse 40 vezes. Que infelizmente a gente tem esse problema no Brasil, que é um problema que vai sim para além do futebol, é um problema educacional, é um problema histórico, é um problema da formação cultural dos jogadores. Infelizmente é assim, infelizmente esse é o nosso país, infelizmente essa é a nossa realidade. E por que o Abel não pode falar? Porque ele é português? Que aí a gente precisa ver se a gente não está invertendo a coisa, entendeu? De novo, eu estou falando de muito comentário que eu vi em rede social e tudo mais. Se referiram a ele como um colonialista. Exatamente, exatamente. Porque aí você está usando a nacionalidade do cara para dizer que ele pode ou não pode falar coisas com que de repente você mesmo concorda. Então é o que o Léo falou. Só porque ele é estrangeiro ele não pode falar aquilo que talvez você mesmo concorde. Eu já ouvi de gente, uma vez eu entrevistei um dirigente da Inter, numa época que a Inter contratava muitos argentinos, a Inter de Milão, e não contratava brasileiros.
E eu falei, por que essa escolha? Enquanto outros times como o Milan tem a tradição de contratar brasileiros, a própria Roma na época tinha a tradição de contratar brasileiros, e ele me falou, evidentemente isso ele, né, sendo diplomático e tal, mas nas entrelinhas ele está dizendo, a gente confia menos por uma questão estrutural e educacional do Brasil, a gente confia menos, a gente já viu muito mais caso do brasileiro chegar aqui e ter dificuldades, e não ter complicações para se adaptar, e isso acontecer menos com os argentinos. E não por acaso acontece um fenômeno inverso aqui no Brasil, né? Não são poucos jogadores sul-americanos, né? Porque europeus é muito pouco, que chegam aqui e rapidamente assumem um papel de liderança. Sim. O gringo vira capitão e vira identificado, por quê? Porque tem uma questão de formação ali diferente. E eu acho que o Abel poderia ser um treinador desinteressado com as questões do Brasil. Ele podia vir, fazer o trabalho dele, pegar o salário, renovar o contrato que foi muito bem renovado, pegar o dinheiro dele e depois ir embora. Mas não, eu acho que eu vejo o interesse dele em tocar em pontos para que se discuta a melhoria, e não só dos jogadores, né? Inclusive, ele sai em defesa dos técnicos brasileiros, né? Porque ele faz parte de um grupo de treinadores estrangeiros que chegaram aqui e venceram, e isso acaba significando que os nossos são ruins. Nós falamos que os nossos são ruins. E ele já cansou de vir a público e defender os técnicos brasileiros. Não, qualidade, não, competência não tem passaporte. Citando, inclusive, o Barbieri, do Bragantino. Na boa, já não é mais esse corpo estranho, né? Que era um técnico estrangeiro aqui, nossa, ou técnico estrangeiro. Então ele toca no ponto de quase, pô, às vezes foi meio a meio, pô. Toca no ponto de qualidade, toca no ponto de treinadores, toca no ponto de arbitragem e toca no ponto de jogadores. E esse ponto de jogadores é um ponto muito importante, porque era muito mais fácil o Gabriel Veron receber uma chuva de pedradas pelo que ele fez e ser chamado de antiprofissional, de vagabundo, de baladeiro, de cachaceiro, quando a questão é muito mais profunda, né? É uma questão social, né? É uma questão social. Por que a gente vê tantos jovens atletas brasileiros exagerando, os jovens para falar os que ficam aqui, né? Porque os outros foram embora, exagerando na noite, mostrando um desleixo aqui, outro, porque a gente vive num país onde há uma discrepância social muito grande de um modo geral, os atletas de futebol vêm das camadas menos favorecidas da sociedade, do ponto de vista econômico, social e educacional. De repente, eles têm tudo e não é fácil administrar. Não é fácil administrar para ninguém. Para quem tem uma ascensão tão rápida e tão meteórica, e eu estou tomando todos os cuidados do mundo para não ser indelicado em nenhuma frase nesse assunto, mas isso gera uma questão de administração e não é fácil. Eu me lembro em 2019, eu fui a Quito cobrir um jogo do Del Valle contra o Corinthians. E eu fui conhecer as instalações do Del Valle. E o Equador é um país também que vive uma discrepância social muito grande. E lá no Del Valle tem todo um trabalho de escola. Se o cara não tira nota, se ele não estuda, ele não entra lá. Se ele não tira nota X, ele não vai para o campo. Porque a preocupação é formar atletas e formar os homens. Sim. Porque é um clube que entende a demanda social do país. E não bastasse a questão social, nós fazemos parte, nós como todos, de um futebol muito paternalista. Então aqui o cara é muito mimado desde cedo. De novo, usando outra referência. Quando eu li o livro do Paulo André, hoje diretor do Cruzeiro, que era zagueiro, Paulo conta no livro dele, que é um livro bem interessante, o choque cultural que ele teve quando ele foi para o Le Mans, acho que foi o primeiro time dele na França, que ele tinha que arrumar a chuteira, tinha que fazer o check-in do avião, tinha que dobrar a roupa e pôr na mala. Então existe uma série de fatores que contribuem para que o atleta brasileiro seja pior formado nesse sentido. A ponto de que quando esses caras vão para a Europa, eles crescem de uma maneira absurda. E o Abel toca nesses pontos. E qual é o problema de o Abel falar isso? Que colonialismo é esse? Acho que muito pelo contrário. Acho que traz luz para pontos importantes para a gente tentar melhorar o produto como um todo e para a gente tentar entender por que esses meninos ou esses homens cometem os deslizes que eles cometem dentro das suas carreiras. Eu não vejo problema algum. E acho que o Abel foi muito feliz no que ele disse hoje e no que ele disse na última entrevista. Eu vou repetir o que eu disse aqui depois da entrevista coletiva. Primeiro, eu não me intrometo se o jogador sai à noite, se ele bebe, se ele não bebe. Para mim, o problema é do jogador. Eu não acho que isso seja assunto para mim. Para mim, isso não é pauta. Se isso impactar na vida pessoal dele, a gente começa, né? Aí, entrou o Gabriel Veron e fez, depois disso, 2 bons jogos. Sim. É óbvio que se ele fizer isso durante toda a carreira, ele não vai ser o atleta que pode ser, e o Abel deve estar preocupado em ajudar o atleta jovem a ser o melhor jogador possível dentro do potencial dele. Isso inclui parte técnica, inclui parte física, inclui concentração e a maneira como o jogador vê a profissão. Eu entendo a preocupação do Abel, porque o Abel está muito dentro do Palmeiras, e o Palmeiras tem a categoria de base mais forte do país hoje.
melhores jogadores, o time mais forte de categoria de base, os times mais fortes têm sido do Palmeiras. Aí ele viu o Patrick de Paula, promessa, em algum momento o clube desistiu do Patrick de Paula, teve uma boa proposta, foi jogar no Botafogo. Viu o Gabriel Menino, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, estava jogando muito, muito. Tem uma queda de rendimento, a gente ouve entrevista dele, né? Deixando nas entrelinhas que o jogador para atuar precisa se esforçar, precisa estar concentrado ali e tal. Aí tem esse episódio do Verón, continua jogando mesmo assim, que para o treinador perfeccionista como o Abel, é alguma coisa equivocada. A própria preocupação com o Hendrick, por exemplo, que está vindo do Sub-17, Sim, oba gigantesco, né? Eu lembro da primeira frase sobre ele, né? A gente tem que sair agora e ir pra Disney. É o que ele fez. Então, resumindo, dá para entender o que ele vive dentro do clube e a preocupação dele, que tem jogadores de enorme potencial, jogadores que funcionam muito bem nas categorias de base e que em algum momento não tem feito o que ele imagina, opinião dele, técnico, especialista no assunto, ser necessário quando sobem para o time principal por um prazo longo, né? Mas como disse o Léo, eu acho que isso já foi muito pior aqui. Está melhorando, não vai ser do dia para a noite, mas não é um botão de apaga, acende a luz. Eu quero citar aqui, por exemplo, um outro jogador saiu do Palmeiras, Gabriel Jesus, exemplo de profissional, exemplo de dedicação. Vinícius Júnior leva a carreira da maneira perfeita e irretocável. Rodrigo Santos, por exemplo. Então, não à toa, né, Benê? Os clubes procuram muito isso e levam muito em consideração isso hoje na hora de contratar os clubes europeus. Isso era tão exceção antigamente que eu me lembro que quando o Kaká se comportou assim ao chegar no Milan, ele era tratado como uma coisa diferente de quase todos os brasileiros que foram para a Europa, inclusive alguns fizeram sucesso. Eu estou citando aqui os grandes jogadores, porque muitos jogadores de nível mediano, assim, foram para a Europa, assim... Tem a história famosa do Gattuso, já viu essa, né? Que o Gattuso conta que o Kaká chegou para treinar no Milan, né? De óculos e tal. Ele disse que ele olhou para os carinhos e falou, e chegou um estudante universitário aí, ó. Ele pegou na bola, arrancou, meteu no ângulo. Porque os jogadores especiais, esses de nível mais alto, são os que poderiam subir no salto alto com mais facilidade, né? Porque eles não estão indo lá para quanto custou o Vinícius Júnior, né? O Gabriel Jesus chega ali, está jogando o time do Guardiola, do Cine, ó, que está jogando, campeão inglês algumas vezes, tal, seleção brasileira. Mas ainda tem isso, tem muito, tem nome famoso, eu vou citar aqui para não... Mas diminuiu muito, né, Jean? Mas não tem no Brasil, gente que de nível... Agora, eu acho que os técnicos podem tratar disso sem nenhum problema. Qualquer técnico pode melhorar. Interesse em melhorar. E uma coisa só que eu acho que o campo mostrava que era muito, eu não conseguia entender isso, eu sempre cobrava isso, então eu não posso ser contraditório agora. Se os brasileiros jogar contra os times argentinos na Libertadores, tinha provocação, em regra o brasileiro caía na provocação. Tinha lance para tirar o adversário do sério, era muito mais fácil você ver um argentino, um uruguaio tirando o brasileiro do sério que o brasileiro tirando o argentino e o uruguaio do sério. Eu não estou nem falando da formação, estou falando da maneira como encara o jogo de futebol no campo. Mas aí eu acho que é verdade tudo, mas eu acho que aí é uma outra história. Quer dizer, sai um pouco disso que o Abel está se referindo. Eu acho que reflete. Eu não é o principal, mas eu acho que reflete. Mas tem a ver com a cultura do esporte também, que faz parte, assim. Cada vez menos você vai ver times com identidades nacionais, até porque hoje a presença do estrangeiro também no futebol é maciça, mas... sei lá, por exemplo, se ele citou o Tele, né, na entrevista do Tele 20 anos atrás, falando de calendário, acho que é uma citação, eu percebi muitas pessoas no Twitter falando, pô, que legal que assim, depois de um Palmeiras e São Paulo tão polêmico, ele cita um dos maiores nomes da história do São Paulo e não é a primeira vez. Precisa contextualizar, porque todo mundo sabe que eu sou telesista, extremista telesista, assim, eu amo o Tele Santana, para mim o Tele é disparado o maior técnico da história do futebol brasileiro. O Tele é citado no livro do Cruyff, o Tele transcende resultados, o Tele é muito. Agora, o Tele fazia exigências na época que hoje seriam consideradas inaceitáveis. Assim. Contextualizando a época, é preciso entender a época e tal. O Tele era muito rígido. A rigidez do Tele hoje ultrapassaria os limites que são permitidos. Sem dúvida. O Abel está nos limites. Beleza. Esse é um exercício de... Provavelmente ele seria adequado ao... Não tem a menor dúvida. Mas defendendo os valores, como o Abel tem geracional. Eu sou nada de negativo. Só para não perder o raciocínio. Vai lá, Bertozzi. Se o Tele fala há 20 anos, fala exatamente as mesmas coisas que o Abel falou hoje, aí eu falar que ele é o quê? Porque o Tele é um técnico preocupado com... Entendeu?
Aliás, eu acho, eu sinceramente acho que se o Rogério Ceni tivesse falado o que falou o Abel, provavelmente não haveria essa grita tão grande. Quer dizer, então a questão da nacionalidade me parece que ela está pesando mesmo. Ela tem pesado. E na minha opinião, pelo menos, não deveria pesar. Eu acho até que é uma discussão, não acho que seja uma coisa que, ele tem que ser mais polido, ele tem que ser mais político, ele tem que ser mais diplomático. Você pode até discutir esse tipo de coisa, mas aí eu acho que é uma discussão do ponto de vista da comunicação. Quer dizer, para a assessoria de imprensa do Abel, eventualmente se preocupar com isso. A gente aqui, que analisa o teor do que foi dito, independentemente da coisa ter sido dita por um brasileiro, por um português, por um chinês, por um italiano, por um francês, não me parece que haja o que se discutir em cima do que o Abel falou. Aí eu acho que a questão aqui é simples. É óbvio que existe, e aí não é, sem generalizar, por favor, por parte de certos europeus, um olhar para o terceiro mundo, o nosso mundo, um olhar com um pouco de desdém. Isso é inegável. Como de uma maneira geral, nós olhamos países sul-americanos mais pobres que o nosso com o mesmo desdém. Ou até olhamos países de primeiro mundo como se fossem exemplos de perfeição, e onde tem ser humano não tem perfeição. perfeição. Às vezes a gente olha para além da fronteira e aponta o dedo racista. Isso. Aqui dentro está tudo maravilhoso. Então flores no Então, eu acho, Léo, que é muito óbvio que isso existe. Muitos europeus não são assim, alguns que são, estão falando de questões individuais. A questão é, nesse caso, entender pela fala se o Abel, nessa fala, exerceu essa questão da arrogância europeia. Eu acho que não. Eu acho que em nenhum momento eu não fiquei com essa impressão ou com essa dúvida em momento algum. Muito pelo contrário. Para mim foi uma fala educativa, uma fala de tentativa de melhorar, de contribuir como nós todos os dias tentamos contribuir de alguma forma para as coisas melhorarem. E uma fala de quem está completamente inserido nesse contexto. Esse é o ponto, porque eu concordo absolutamente com o que o Birner fala em relação a um olhar europeu muitas vezes prepotente, muitas vezes arrogante em relação à América do Sul, ao futebol sul-americano. O mundo inteiro, não é só a América do Sul. Não, mas... Alguns europeus. Não, acho que o mundo inteiro, talvez aos Estados Unidos não, mas enfim, essa é uma outra discussão. A questão é, a gente vê muito disso, dessa arrogância, dessa prepotência, por exemplo, antes do Mundial de Clubes. Aí a gente vê, porque é a fala do cara que não conhece absolutamente nada, que não sabe absolutamente nada, muitas vezes políticos, educados, tal, mas às vezes escapa. Acho que pitadas dessa prepotência, dessa arrogância, muitas vezes escapa. Agora, quando um cara que está inserido na realidade do futebol brasileiro de uma maneira tão intensa e tão insana como é a vivência desse futebol brasileiro, o cara está há mais de 2 anos aqui vivendo isso, mais de 2 anos, já nem sei, tanto vai fazer novembro de 20. Vai fazer 2 anos, não está nem, parece que ele está há 4 anos. Anos de cachorro. O time joga pouco. Anos de cachorro, o cara fala, né? Anos de cachorro. Essa foi ótima. Tem mais um trechinho do Abel no finalzinho da coletiva, ele encerrou ali o assunto com mais um comentário sobre isso. Vamos lá. Eu não quero mudar ninguém, eu quero que todo mundo seja feliz. Eu quero que todo mundo seja feliz, é só isso que eu quero. Se todo mundo for feliz, eu vou ser feliz também, é só isso que eu quero. Eu não estou aqui para mudar ninguém. Eu vim para aqui, contrataram e pagam para ser treinador do Palmeiras e dar o melhor de mim aqui. E sou obrigado a vir aqui. Eu sou obrigado a vir aqui, porque se não fosse, eu não vinha aqui. Não vinha aqui. Eu vinha por vocês, e respeito muito de vocês, mas há outros colegas que não merecem esse respeito de eu vir para aqui responder. Há uns que merecem muito, porque realmente são credíveis, que fazem bom jornalismo, fazem boas notícias, dizem a verdade. O treinador não sabe preparar os jogadores para os penaltis. Ponto. Verdade. Não tive capacidade de preparar a minha equipa para os penaltis. Ponto. E eu tenho que engolir e seguir em frente. Está bem? Um abraço. Muito bem, tá aí o Abel. Agora, o outro lado, o Antônio Oliveira, treinador do Cuiabá, outro técnico português, ele falou sobre a arbitragem. Esse foi bem brasileiro, né? Aí esse foi bem brasileiro. Aí pode. Aí pode. Reclamou, hein? Cornetou, rapaz. Vamos dar uma olhadinha. Já que toda a gente chora, também posso chorar. E nessa perspectiva eu vou chorar. O lance é pedido de falta, que dá origem ao gol. Eles dizem que checam tudo, mas eles
Eles depois checam à maneira deles. Eu sabia, tinha alertado os jogadores, que dificilmente o árbitro iria apitar alguma coisa, principalmente para um dos lados. Acho que o adversário tem a sua valia, tem o seu potencial, tem grandes jogadores, tem um grande treinador, tem uma grande torcida, mas acho que eles não tinham necessidade daquilo que se passou hoje. Acho que hoje o VAR não funcionou. Hoje o VAR não funcionou, e se funcionasse, não era para nosso favor. Ih, rapaz, mas foi que ele começou lá? Assim, todo Já que todo mundo chora, vai chorar também. Foi chora, o brasileiro é básico, Isso aqui às vezes é tão atípico que chega assim, que a gente reclama, acaba ficando engraçado em algum momento, cara. Vai, ô... Mesmo torcedor do Cuiabá, né? Vitor Simon Eu vou comentando sobre isso na redação, inclusive. Tem lances duvidosos e o Daronco... Nós vamos usar um pouco o VAR, aqui se apita o VAR para quase tudo. Não chamaram o VAR para a linha de impedimento no Palmeiras e São Paulo. Mas chama-se o VAR para quase tudo, né? Já estou lembrando para não pegar no pé. Falei, esse é um lance discutível. Eu marcaria a falta e daria cartão amarelo. Não tem impedimento na jogada, tá? Não tem. Não porque a gente viu numa outra linha. Eu marcaria a falta e daria cartão amarelo. Só que tem que lembrar de um detalhe essencial, o Léo falava disso no nosso vestiário, vocês gostam de chamar de camarim, eu gosto de chamar de vestiário. Legal. É o Daronco. E o estilo do Daronco é de apitar o menos possível. Se pega um outro juiz brasileiro, provavelmente ele teria apitado. Então não quer dizer que está direcionado, quer dizer que o árbitro que não marca esse tipo de lance... Quer dizer que a velha história de que não tem padrão, então. O Antônio Oliveira está reclamando que o VAR não para aí por esse lance ou é algum outro lance? Porque ele pode considerar a última homem expulsão. A última homem, essa bola foi na mão do goleiro. Eu concordo com você, eu estou concordando. O que ele está falando é ele quer a falta na origem da jogada do gol. Eu não acho que... Eu não fiquei convencido vendo o lance. Acho que o lance que o VAR deveria chamar é o do Atuesta, da possível expulsão. Do pé que ele chega por cima ali, é um lance que tem abre um buraco que tem sido interpretado normalmente quando chega por cima, assim, com a trava da chuteira, colocando o adversário em risco. Olha lá, ó. Eu não achei falta. Aí, ó. Esse é o lance da reclamação. Mas não achei não. Achei que é normal. Parece que reclama de fato. Eu acho que assim, tem uma questão aí que é a gente começar ou voltar com aquela coisa, porque eu acho que até deu uma melhorada com a entrada do CNM na menor utilização do VAR, né? Logo, imediatamente, a entrada dele. Claro que eu não estou falando de não utilizar quando tem impedimento, aí não é isso. Mas você só chamar para lances indiscutíveis, né? Para lances que são erros capitais. E tudo bem, agora todo mundo vai lembrar do Palmeiras e São Paulo, que não era o caso também, não era um erro claro e indiscutível. Mas, de qualquer maneira, eu acho que houve uma diminuição. E aí, se a gente começar a querer de novo que o VAR comece a se meter o tempo todo, a chamar para o jogo ser reapitado o tempo todo, para mim esse é o maior prejuízo que pode se fazer para o futebol brasileiro. Eu repito, eu sei que o Bertozzi discorda, mas assim, o VAR da Premier League, para mim, é o VAR ideal. É aquele VAR que só se mete quando você não tem a menor dúvida. Tudo bem, pode ter tido um, outro erro, mas em geral o VAR da Premier League é isso. Mas os árbitros também são bem melhores, né? Claro, indiscutivelmente. Mas os jogadores são todos na relação com o árbitro. O que me incomoda mais do que... Mas não foi nada, desculpa, não foi nada. Não tem uma falta, não tem uma cara. Vocês acham que não tem nada ali? O Mike coloca as mãos nas costas do Valdívia. E no estilo Daronco segue o jogo. Agora, daí a dizer que o Mike empurrou o Valdívia e tirou o Valdívia do lance, eu não tenho essa opinião. Eu não acho que o Valdívia sente o toque, sente que vai perder a bola e cai, esperando a falta. Eu concordo contigo, mas você também concorda que certos árbitros aqui marcariam. Concorda? Quer dizer que se todo mundo errar, vamos continuar. Eu acho que não é uma discussão muito diferente do lance do Pedro com o Alan no meio da semana. Não tem nenhuma intensidade ali para justificar a marcação de falta. É o Antônio Oliveira perdeu a oportunidade de levantar, e isso vale para o Antônio Oliveira hoje, mas vale para os outros chorões sempre, ele se titulou de chorão, de discutir os lances do ponto de vista técnico, do critério, e para ir para a história de que hoje se o VAR funcionasse, teria o ponto do parque. O Palmeiras, eu tenho certeza de que os erros que aconteceram contra o São Paulo e outros jogos, né, porque o Palmeiras já está descontente com a arbitragem em alguns jogos. Esses dias ali no GE, uma matéria de que o Palmeiras estava ali preparando uma conversa, porque estava achando estranho tantos erros nos últimos jogos. Então o Palmeiras acha que está tudo contra ele,
o Antônio Oliveira acha que está tudo a favor do Palmeiras, o Rodrigo Caetano acha que está tudo contra o Galo. Basicamente é isso. Então, a gente falou de educação. Quando a incompetência impera, a credibilidade do sistema fica em risco, né? Então, o sistema arbitragem, para variar, está atravessando uma crise. Acabou de ter troca de comando, não achei nenhuma mudança positiva como já, achei que continua péssimo, está piorando, inclusive. Só tô falando... Não, peraí. Só para ficar claro, porque tá horrível. Não, você acha que o VAR tá interferindo mesmo? Não, eu acho que tá não. Eu acho que esteve. Eu acho que esteve. No instante da chegada do cinema, essa era uma orientação. Porque a gente vinha... Inclusive, acho que daquele erro bizarro do Trace. Acho que depende de quem tá falando. O Trace já era cinema. O Trace já era cinema. Você tem razão, que até me lembro de ter falado, pô, mas no comecinho tinha melhorado. Só que assim, essa melhora, ela durou 2 semanas em que o VAR deixou de se meter. Sabe qual é o problema? Sabe quem tá mal? Teoricamente os bons. Ontem o Klaus foi chamado ao VAR para verificar o pênalti no Ademir, o lance para mim claríssimo, e ele voltou pro campo, não foi nada. Quer dizer, aí o que o VAR tem a ver? O VAR viu, mas claro, chamou. O cara foi lá e corrigiu. O cara foi lá e brigou com a imagem. Tinha corrigido o erro do Klaus no começo do jogo, quando ele marca o pênalti. Ali um erro claríssimo que o Klaus viu e não discutiu. E você sabe que eu acho que aí, Léo, tem uma coisa, porque a cabeça das pessoas também funciona de um certo jeito, as pessoas se deixam levar por elogios e críticas. O Klaus, ele foi muito elogiado, e justamente elogiado, mas porque as chamadas foram ruins. Ele é o melhor. Por não se deixar... Ele é indiscutível. É claro. Mas o que eu quero dizer é que, assim, às vezes você tem muito elogio para o árbitro que não se mete, né, que não compra toda a orientação do VAR. Porque é isso, o VAR dá orientações. Aqui também é algo discutível. O VAR é quase um processo de convencimento do árbitro de vídeo, muitas vezes, em relação ao árbitro de campo. E o Klaus foi muito elogiado por ignorar essas orientações dos árbitros de vídeo. Talvez isso acabe influenciando para que num mesmo jogo... Justiça seja feita, Jean. Esse lance foi tão claro, cara, que quando eles marcou o pênalti, o Atlético foi para linha de fundo, bateu o escanteio e seguiu o jogo, entendeu? Quando o jogador começa a perceber, o jogador também não é santo, evidentemente, mas quando o cara começa a perceber que falta critério, que falta coragem, os caras montam em cima do árbitro e os jogos ficam impossíveis de apitar. Então, quantos jogos a gente já teve nesse campeonato que fica... Botafogo e Inter, cara. Que foi aquele jogo? Sim. Foi um jogo que a arbitragem tornou impossível de controlar, porque, cara, você vai irritando os caras que estão ali dentro do campo também pela sua incompetência. Esse, pra mim, é um lance claríssimo. E ele brigou com a imagem. A gente está falando de arbitragem na sequência do Palmeiras. Então, a gente lembra de Palmeiras e São Paulo da semana passada, que ainda está rendendo. O Palmeiras mandou um ofício, a CBF... assumiu que teve o erro, agora o Palmeiras manda um outro ofício querendo que sejam traçadas as linhas. Para saber se o Caleri está repetindo. Como o São Paulo também quer, é o que o Rogério Ceni falou ontem. Também lances capitais, como aquele, você tem... Eu acho que não foi traçada a linha, né? Acho que foi... Porque foi muito... Até no campo, dá para imaginar que não foi pela velocidade que foi chamada e decisão tomada. Isso vale para todos. Se estava impedido, tem que ir lá traçar a linha. Estava impedido, não vale o gol. É assim que funciona. A bola bateu na mão, se foi para proteger o rosto, ou se foi, tem que ir lá ser justo e marcar, sempre. Agora, aí não sou eu que vou resolver, né? Mas o que é justo, tem que ser feito dessa maneira. Traça a linha, se está impedido, porque até agora também ninguém traçou a linha, né? Todo mundo só falou, mas ninguém poderia ter traçado a linha para a gente saber, porque nem eu sei, nem você sabe se estava impedido, né? Visualmente, contra o Ceará, eu achei que estava impedido, não, o jogador do Ceará que fez o gol aqui. E a linha traçou e acharam um jeito lá e a linha não deu impedimento. E até agora todo mundo falou, mas ninguém pediu para os caras traçarem a linha para a gente ter uma certeza, né? Porque senão a gente fala sobre suposições, né? Então poderia, mesmo que atrasado, traça a linha para a gente ter uma certeza do que aconteceu no lance, se foi um engano, se foi esquecimento, ou se por acaso o jogador... Agora não posso, estou terminando de gravar. É importante, mesmo tarde, é importante esclarecer sempre. Aí, ó, a resposta da CBF ao Palmeiras. A CBF não considera que houve pênalti de Diego Costa e Dudu no primeiro tempo. Na visão da comissão de arbitragem, o jogador alviverde dobrou os joelhos e caiu sozinho. A CBF considera que houve pênalti de Gustavo Gomes em Caleri no segundo tempo. Na visão da comissão de arbitragem, o zagueiro puxou o atacante com força suficiente para fazê-lo perder o equilíbrio. E a CBF admite que houve erro no protocolo do VAR, já que não foi checado o possível impedimento do Caleri na origem do lance em que o pênalti foi marcado. A comissão admite que isso deveria ter sido revisado. Essa equipe do VAR foi afastada.
né? Vai fazer meio que tem um nome lá, não tipo Reciclagem. não, tem um PAD, PAD, um negócio assim, um programa lá de... É uma reciclagem. E vão ter que comprar uma geladeira maior, hein? Que não vai caber, sabe? Pois é aquela geladeira de 500 de açougue, sabe? Aquela double deck. Double deck, que não vai caber. Falar que eles friam mais uns do que outros, né? A Edna já voltou a apitar jogo importante, não? Pois é. Aquele erro do Paulistão. Às vezes esfria o cara rapidinho, depois já põe no forno de novo, porque... Né, gente, vamos lembrar, inclusive na Comebol, né? O trace que fez foi... Por falar em trace, custa traçar as linhas? Boa. Mas posso falar, eu não sei o que a gente ganha com isso agora. Mas assim, pra acabar com a suposição, fala que eu acho que não há mais talento, eu não acho que há mais qualquer benefício nisso. Eu tô com o Bertozzi, embora, assim, eu gostei da declaração do Ceni, achei muito honesta, muito correta, ele falou bem, mas essa coisa de, vamos começar a traçar a linha aqui, porque senão você abre um precedente também, para pedido de traçar linha aqui, para traçar linha ali, para rever aqui, eu acho que assim, o que tem que acontecer, ali já tem um erro, né? Já tem um erro claro, que foi não ter traçado a linha. A CBF admitiu esse erro. Na visão da CBF, ao contrário do que a gente falou aqui, ela viu os dois lances, ela viu o pênalti aí, e tudo bem. E não viu no Dudu. A gente pode discutir, a gente discutiu, a gente discordou, mas pelo menos a CBF está dizendo que isso aí que a gente viu, que está vendo agora, foi pênalti. E se a CBF viu que isso foi pênalti, obviamente, em lances iguais ou parecidos que a gente vai ter daqui pra frente, pênaltis vão ter que ser marcados. Aí é que tá. Em relação à linha, Como diria Paulo, você está acreditando numa unificação de critérios que na prática... Já acreditei em padrão de critérios. Isso não vai acontecer, né? Já vai ter outro lance. Eu espero que isso não aconteça. Assim, eu espero que isso não aconteça no sentido de que esse tipo de pênalti, de fato, a gente falou aqui, não é bom que isso comece a ser marcado toda vez dentro da área. Mas pelo menos o que eu estou dizendo é que a CBF tomou uma posição em relação ao que aconteceu nesse lance. Sim. E ela entende que isso foi pênalti. Vamos ver se esse padrão, se esse critério vai ser seguido. Eu acho que em relação à linha, assim, acho que a CBF deveria ter, a partir do instante em que ela começa a analisar os lances, como ela fez nesse comunicado, aí eu acho que ela devia admitir o erro, como ela admitiu, da não utilização da ferramenta para traçar a linha, e ali já falar, num lance de impedimento ou no lance onde o atleta Jonathan Calleri estava habilitado por lance, eu acho que na comunicação da CBF já vem com o veredito. Agora, depois, sabe o que acontece depois? Vamos supor que a CBF acate o segundo pedido do Palmeiras e depois de amanhã a CBF traça a linha. Eu aposto, essa caneta aqui vale muito dinheiro. Não, que as pessoas vão duvidar. Vão duvidar da linha. Do frame. Essa linha não é a linha. Só fez essa linha para dizer que não sei o quê. E aí não vai adiantar de nada. Eu vou além. Eu vou além. Já mas seria o pacote de resoluções. Pênalti para mim foi, pênalti para mim não foi, o impedimento não foi traçado e deveria ter sido marcado. Ponto, acabou. Comunica e acabou. Agora ficar postergando comunicação. Vou além, Zupac. Acho eu que se traçam a linha a posteriori e ela aparece lá impedimento, vai ter gente até querendo anular o jogo. Como já aconteceu em outros momentos no futebol brasileiro, tentar anular o jogo, o que, repito, não existe quando o VAR comete um erro, a arbitragem no geral comete um erro. Erros não anulam o jogo, não tem que ser erro de direito. É aplicar uma regra que não existe. Exato. Que não foi Teve um contra o São Paulo no passado. Jogo no Ceará. O árbitro errou ao não dar o impedimento no lance de gol do São Paulo. Estava impedido o gol. Ele recomeçou o jogo, parou e voltou. Isso aí. São Paulo ameaçou. Como disse o William, de qualquer maneira, vamos traçar a linha agora e agora vamos duvidar da linha. Dê ela o resultado que der. Eu tá louco pra falar. Porque eu concordo com tudo que o Jean disse, com tudo que o Léo disse, com tudo que o Gustavo Zupac disse, mas eu concluo de outra maneira. Nossa, isso é interessante. Vamos lá. Porque tá na cadeira. Vamos lá. Porque eu acho o seguinte, eu preciso entender o contexto do futebol brasileiro. Nós estamos no futebol onde as coisas externas exercem muita pressão. Eu acho que o São Paulo deveria brigar para a CBF fazer a linha, junto com o Palmeiras agora. Vou explicar por quê. A pressão contra o São Paulo por um lance que ninguém tem certeza se tal ou não está impedido, ninguém pode garantir
pela vez aquele ângulo torto ali, já é enorme. É enorme. É enorme. Vai ser citado antes do próximo jogo da Copa do Brasil, dependendo de contra quem for do sorteio, então eu não quero nem ver, mas não vou entrar nesse mérito agora. Não, tem um histórico bom, o Rogério falou do lance ali, quem pegou no ar pegou o lance que ele falou do jogo que aconteceu nesse campeonato. Então eu acho que a situação é simples, assim, para o São Paulo. Primeiro o palmeirense quer saber se foi ou não foi. E eu acho que tem o direito de saber porque é uma ferramenta à disposição. E eu assino o que o Zupac disse. Deveria ter sido traçada a linha e dito, erramos ou acertamos, erramos ao não traçar a linha. É inadmissível não ter a checagem de impedimento no lance de gol hoje com a ferramenta do VAR. Sobre o lance do pênalti. Tudo bem. Outra coisa. Não tem nem o lance do Marcos Rocha aqui, que não influencia no resultado, mas é um lance de expulsão também. Mas como o São Paulo ganhou, o São Paulo está reclamando. Se tivesse perdido, estava reclamando. Ele ficou sozinho nessa discussão aqui do dia, hein? Nossa senhora, aquilo não é indiscutível. Não é nem discutível aquele lance da expulsão. Que não interfere nada no resultado, que foi o último lance do jogo. E eu acho que se traça a linha de impedimento e não está impedido, a situação fica menos tensa para o São Paulo com a arbitragem no próximo jogo, porque infelizmente nós vivemos um futebol em que compensa o Cartola pressionar, compensa todo mundo pressionar, porque isso acaba exercendo uma certa pressão sobre o árbitro e dá a impressão para a gente, e eu acho que todo mundo fala, principalmente quem é de dentro do futebol, Cartola, jogador, técnico, né, se fala ali, é porque ele acha que surte efeito. Ou então um monte de louco aqui. Uma situação não existe, um monte de maluco falando por conta da rodada. Eu tenho muita dúvida sobre esse efeito. Eu não tenho muita dúvida. Eu acho que então eu acho que seria bom que traçasse essa linha para resolver essa uma vez. O futebol gostam tanto de enxergar as coisas só sob o seu viés, que elas enxergam o de um jeito ou de outro. Que o Zupac disse, e digo mais, eu acho que assim, tem a visão de vocês é muito distante da realidade. É que tem tanto erro, é tanta incompetência, é um erro atrás de erro, muitos por rodada, que evidentemente você vai encaixar aquele erro, aquela sua tese, tá vendo? Esse erro aqui, ele é consequência da pressão. Ok, traça a linha agora, vai dar lá que não tava, vamos supor. Vai mudar alguma coisa o erro de não ter checado? Não vai mudar. Não vai mudar o erro. O erro de não chegar já foi cometido, já está lá. De como se conduz a narrativa para o que interessa. Jogo do Galo domingo contra o Botafogo. O Rodrigo Caetano, depois do jogo, falou que nos causa estranheza, porque não sei o quê, porque foi pênalti no Ademir. Como é que causa estranheza a postura do árbitro no jogo do Galo, se no primeiro lance do jogo ele marcou um pênalti pro Galo que não foi? Só que isso não entra na discussão, porque a ideia é construir a narrativa de acordo com o que te interessa. E eu nem acho que todas as vezes isso é intencional. Às vezes os caras estão tão bitolados nessa loucura que eles só enxergam o que os interessa mesmo. Zupac, isso que você está falando, você deu um gancho aqui sensacional para a gente ouvir o Rodrigo Caetano. Tá aí. Temos um trecho aí interessante, acho que é muito em cima do que você está falando. Então chama aí. Vendo o seu próprio lado e tal, vamos ver. Nos causa realmente estranheza, nos deixa realmente chateados pelos dois pesos e duas medidas, né? Segundo a comissão de arbitragem, houve um erro entre São Paulo e Palmeiras. No mesma noite, teve a divulgação do áudio do VAR e o afastamento dos árbitros do VAR. Nós até hoje se levantou a suspensão sobre a questão Hulk e Daronco. Era simples, era só divulgar o áudio. Saberíamos, né, o que realmente aconteceu. E por último, que a gente também pediu, vamos ver o que o áudio, quem na verdade, ninguém está aqui discutindo a validade do gol, segundo o gol do Flamengo. Nós só queríamos saber o que foi falado, quem confirmou o gol, né, porque não foi o VAR. E está tudo certo só, nós queremos igualdade e nós vamos lutar por essa isonomia. E novamente, em relação ao não pênalti marcado do Galo, né, estou falando isso no final, realmente a gente também vai querer acesso aos áudios. Agora não sei quando é que vai sair isso, né? Se vai sair no final do campeonato, aí, pela velocidade que eles tratam as nossas solicitações, esperamos que tenha um pouquinho mais de velocidade. Igual aos demais, nada mais, nada menos. Tá vendo o lado dele ou ele tem razão? Tem razão e não tem razão. Porque ele fala várias coisas. Vamos lá, então, vamos lá. Quando ele fala sobre o que eu acho que mais tem razão é quando ele pede não igualdade de tratamento, que eu não acho que seja isso. Quando ele pede que o pedido seja atendido como foi o atendido do Palmeiras. Eu acho que tem igualdade, tem isonomia. Não sei a fundo como que é esse processo, mas
Se existiu a divulgação de um áudio para cá e não existiu para cá, isso está errado. Claro. A questão Hulk e Daronco, acho que ele está coberto de razão, porque até agora, hoje a CBF, o jogo foi quando? Domingo, né? Faz 8 dias. 8 dias. Hoje a CBF divulgou o áudio do VAR de São Paulo e Galo na reclamação do pênalti Hulk Miranda, reclamação de pênalti da bola na mão do Luizão, e aí eu acho que o árbitro acertou os dois, o Daronco. Mas não tinha o áudio do Daronco com o Hulk, e era importante que tivesse. Era importante, foi logo no apito final. Porque apareceu um vídeo em que a leitura labial sugere que o Hulk está correto no que ele disse. O Daronco até agora não se manifestou e a CBF até agora não se manifestou sobre isso, era importante que fizesse. Então concordo com o Rodrigo. Mas o Daronco não se manifesta respeitando o protocolo da entidade, que é pro árbitro não se manifestar. Mas se ele tivesse interesse de se manifestar, ele teria. Como ele deu bola da vez aqui pra gente, o Klaus deu bola da vez aqui pra gente. O que eu não concordo com o Rodrigo em relação ao quando ele fala do pênalti pênalti, o segundo gol do Flamengo, quem confirmou o gol? O Bandeira corre pro meio, o Bandeira deu o gol. Mas o Bandeira não tinha posição para ver o lance. Mas quem deu o gol? O Bandeira. Ele não sabe quem deu o gol. Ali como o procedimento do VAR não está errado, porque a imagem de fato não é conclusiva ali. Porque a gente discutiu aqui no dia, tinha que ter a tecnologia da linha do gol, gente, que decide jogos, decide classificações, isso é absolutamente fundamental.